Fala pessoal, Matheus Forte na área e trazendo mais um vídeo de cinemática para vocês. Dessa vez eu quero ensinar a vocês uma técnica de resolver questões de cinemática, só que através do auxílio de gráficos, porque muitas questões saem de forma muito mais fácil quando você usa essa ferramenta. Mas não é qualquer gráfico que a gente vai usar, será o gráfico de velocidade por tempo, V por T. Antes de eu botar os 3 exercícios que eu trago nesse vídeo, eu gostaria de passar aqui algumas propriedades que o gráfico V por T ele tem. Então, presta atenção aí rapidinho no vídeo, caso você não se lembre. E se você se lembra, vê se você se lembra, só acompanhe rapidinho. A ideia aqui é o seguinte: o gráfico V por T ele tem duas principais propriedades. Quais seriam elas? A primeira que eu destaco aqui é a seguinte: o ângulo que a reta da função faz com o eixo X, no caso com a abscissa, esse ângulo θ aqui, ele tem um significado. A tangente desse ângulo θ representa a aceleração do objeto, do móvel. Portanto, essa tangente aqui, ela representa a aceleração do objeto. Veja, por exemplo, nesse caso aqui, essa reta, ela não tem angulação, ela está horizontal. Então, a tangente desse ângulo aqui, que no caso é zero, a tangente vai ser zero. Em outras palavras, o objeto não possui aceleração nesse gráfico aqui. Já nesse gráfico, a velocidade dele está cada vez maior. Poderia ser também um gráfico assim, descendo. Logo, então, a aceleração seria negativa, de reduzir a velocidade do objeto. Enfim, qual é a outra propriedade que nós temos nesse tipo de gráfico? No caso, seria a área. O primeiro foi a tangente do ângulo. Nesse caso aqui é a área desse gráfico. Quando você calcula a área que está delimitada entre a função e a região do eixo X, no caso o tempo, essa área representa a distância percorrida, no caso a variação do espaço. Logo, a área é numericamente igual à variação do espaço, pois você vai estar fazendo a altura, no caso esse lado aqui, né, que valeria a velocidade, vezes o tempo. E velocidade vezes tempo é a variação do espaço. Bem, eu espero que você tenha compreendido, pois agora vai aparecer o primeiro exercício. Eu sei que é possível resolver esse exercício através da álgebra, através de equações. Se você conseguir também através de equações, beleza. Mas a ideia desse vídeo é tentar fazer os exercícios que eu vou propor através de gráfico. Então, tente aí. Boa sorte! Beleza, então a resposta seria a letra D, 10 minutos. Você fez de qual forma? Algébrica ou com gráfico? O ideal era ter sido feito com gráfico. Mas vamos lá, vamos ver como é que seria então por gráfico. Vai ser da seguinte forma. Primeira coisa que você tem que montar aqui seria o gráfico V por T. Velocidade que vai estar em quilômetro por hora e o tempo que a gente vai ter que botar em hora. Ok? Quais são as duas velocidades que nós vamos ter nessa situação? A velocidade de 90 km por hora, que é a do táxi, e a velocidade de 60 km por hora, que é a do ônibus. O ônibus ele saiu primeiro. O cara teve que esperar 5 minutos para que ele pudesse depois pegar o táxi, que é mais rápido, mas o ônibus já vai estar na frente. Então, qual a ideia aqui? Primeira coisa, esses 5 minutos a gente não vai poder usar aqui no gráfico. A gente vai ter que converter 5 minutos para a hora. E aí ficaria como? 5 dividido por 60, como não vai dar uma divisão bonita, uma fração exata, você deixa reduzido, simplificado. Então 5 sobre 60 é o mesmo que 1 sobre 12. E é esse valor que você vai escrever aqui, ó. 1 sobre 12. E aí qual a ideia aqui? O ônibus ele já partiu. O ônibus ele partiu. Beleza? Sendo que ele só veio pegar o táxi, o rapaz, depois de 5 minutos. Então, durante esses 5 minutos, qual vai ser a velocidade do táxi? Seria zero, porque ele ainda não pegou o táxi. Então, você bota aqui, ó. A ideia é que enquanto o ônibus está percorrendo essa distância, que distância seria essa? A área do gráfico. O táxi, ele não está percorrendo nada, por isso que não vai ter como calcular área alguma aqui. E até onde isso vai se suceder? Bem, a partir desse momento, o
táxi ele começa a andar a 90 km por hora, então vai ter uma linha aqui assim, ó. E aí você não precisa sair riscando até o fim. A ideia aqui é bem simples. Você vai fazer assim, ó. Você vai estipular um momento aonde eles vão se encontrar. E esse momento vai ser chamado de T. Vou botar aqui telinha. Beleza? É um momento telinha. E aí qual o raciocínio que você tem que aplicar para matar a questão? Compreender que o táxi vai alcançar o ônibus quando ambos tiverem percorrido a mesma distância. Apesar do ônibus estar na frente, o táxi, quando ele percorrer a mesma distância, eles vão estar na mesma posição. E como é que eu vou fazer essa conta se baseando no gráfico? Simples. A área desse gráfico aqui, que seria a área roxa, tem que ser igual à área da parte laranja, que seria o quê? Essa área aqui, ó. Essa área representa o táxi andando. E essa área representa o ônibus. A área do ônibus tem que ser igual à área do táxi. E aí você mata a questão. Qual seria a área do táxi? Seria esse lado aqui vezes esse lado, pois é um quadrilátero. Então a gente vai fazer aqui, ó, a área do táxi é igual à área do ônibus. Então, assim, tá. Beleza? E aí, qual a ideia agora? Você vai fazer 90 vezes esse lado. Qual é o comprimento desse lado? T' menos 1 sobre 2. T' menos 1 sobre 12. Sobre 2 não, sobre 12. Igual, qual é a área do ônibus? 60, então vai ficar o quê? 60 aqui, ó. 60 vezes T', pois esse lado vale T'. Agora é só fazer a conta. Vamos fazer aqui do jeito mais simples possível. Esse 90 e esse 60, eles podem simplificar. Então aqui ficaria o quê? 2 e aqui ficaria o número 3. Então e esse 2 ele pode vir para cá se quiser. Ou melhor, passa o 3 para lá. Ó. Passa esse 3 para cá, vai ficar o quê? T' menos 1 sobre 12 é igual a 2 sobre 3 T'. E aí você vai fazer o quê? Pega esse 1 sobre 12 para cá e esse 2 sobre 3 para cá. Então vai ficar T' menos 2 sobre 3 T' é igual a 1 sobre 12. Faz aqui, né? O pessoal até chama de escola. Faz aqui a subtração. Vai dar 3 menos 2. T' sobre 3 é igual a 1 sobre 12. Logo, T' vale quanto? 1 sobre 4 horas. 1 sobre 4 horas. Converta isso para minutos, pois a resposta está em minutos. Logo, aqui vale quanto? 1 sobre 4 horas. Em minutos, é só multiplicar por 60. Isso vai dar 15 minutos. Conclusão. O táxi teve que percorrer por quanto tempo? A resposta é 10 minutos, pois ele começou a partir dos 5 e terminou nos 15. A resposta é 10. Viu como é mais fácil fazendo por gráfico? Se você não achou tão mais fácil assim, enfim, não tem problema. Vai ter a próxima questão. E na próxima questão eu aconselho você fazer por gráfico. Vai ser muito melhor. Portanto, tente aí e boa sorte. E aí, será que você acertou dessa vez? A resposta é 42 metros. Bem, vamos ver como deveria sair essa questão por gráfico. E ela ficaria mais ou menos assim. Mais uma vez um gráfico de velocidade por tempo. Só que dessa vez a velocidade eu escolhi em metros por segundo. E o tempo é em segundo. Tudo bem? Para que possa casar as unidades. O que ele falou aqui? A velocidade da presa é de 54 km por hora. Divide por 3,6 e vai dar 15 metros por segundo. A velocidade do predador. A velocidade da presa, ela é 4 sobre 5 da velocidade do predador. Então você multiplica esse valor por essa razão e aí você vai chegar a 12 metros por segundo. Ok? Só que aí a gente tem que ver o quê? De acordo com o enunciado, a gente tem que transcrever esse enunciado
para o gráfico. E como é que seria isso? Vamos começar pelo predador. Pelo predador seria o quê? Ele começa do zero e em 4 segundos ele chega no máximo da sua velocidade, que seria de 15. Então seria isso aqui, ó. Ele vem do 0 até o 15. Seria essa linha aqui. Beleza? E ele vai manter com essa velocidade durante mais 10 segundos. Então é 4 mais 10. Até os 14 segundos ele vai manter essa velocidade. Beleza? Esse é o gráfico do predador. E agora vamos fazer o gráfico da presa. A presa, a máxima velocidade dela é 12. E ela leva 5 segundos para chegar lá. Então você faz o da presa. Ficaria assim. E ela vai manter isso infinitamente. Infinitamente não, né? Mais do que o predador. Seria mais ou menos isso. Então aqui você tem duas áreas. Eu vou destacar essas áreas, mas não vou riscar não, senão vai ficar muito confuso. Quais são as duas áreas que nós temos aqui? Essa aqui, ó. Essa região, que é a distância percorrida pela presa. E essa aqui em laranja é a distância percorrida pelo predador. Vamos calcular as duas áreas separadamente. Seria o que no caso? Essa figura aqui que nós estamos vendo, ficou até torto aqui. Tá melhorzinho agora. Essas duas figuras que nós estamos vendo seria um trapézio, as duas. Qual é a fórmula do trapézio? A gente vai fazer o quê? A soma da base menor com a base maior vezes a altura dividido por 2. No caso, essa aqui é a base menor, no qual o comprimento é de 14 menos 4, mais a base maior é essa aqui embaixo, 14. Qual é a altura? Seria 15 sobre 2. E agora a gente faz a área da presa. Mesma coisa, base menor, base maior, vezes área, vezes a altura, dividido por 2. Qual é essa base menor aqui? 14 menos 5. Opa. Então vai dar 9. A maior, 14. A altura, 12, dividido por 6. Vamos calcular essas duas áreas. Sendo que esse aqui no caso é a presa, né? Esse aqui é o predador. Vai ficar quanto aqui? Esse vai dar 23 vezes 6. E esse aqui vai dar quanto? 24. Aqui dá 24. 24 dividido por 2 dá 12. Então fica 12 vezes 15. Se multiplicar aqui vai dar 18. 12. Opa. Metros. Ok? 138 metros. E esse aqui em cima daria quanto? 108. Vou botar aqui embaixo a resposta. 180 metros. Aí, o que você tem que entender aqui? O predador ele percorre 180 metros, enquanto no mesmo intervalo de tempo a presa percorre 138. Portanto, o predador ele só percorre no máximo 180. O que você faz? Subtrai um valor do outro e você vai chegar aqui em resultado. O que significa esse valor de 42 metros? Significa que se o predador estiver mais distante do que 42 metros, ele não consegue alcançar a presa. Mas se ele estiver mais próximo do que 42 metros, enfim, qualquer distância abaixo de 42 metros, ele alcança a presa. Entenderam o raciocínio aqui? Porque o máximo que ele percorre é isso. A presa ela pode percorrer mais do que 138. É porque eu parei o gráfico aqui. Mas o predador, daqui em diante, ele para. Enquanto a presa, ela continua. Portanto, se o predador tiver com uma distância maior do que 42 metros, ele não alcança essa presa. Percebam que o exercício fica muito mais fácil quando você faz por gráfico. É claro que exige uma interpretação dos valores que você está achando. Isso aqui seria apenas uma área, se você não analisar direito o significado de 180 ou 138.
Mas isso tudo, com muita prática, fica muito mais fácil de você, com o tempo, usar essa ferramenta, porque ela é muito boa, você usar o gráfico para fazer questões de cinemática. É muito bom mesmo. Bem, agora vai ser a terceira questão e última. Essa questão é da prova da EFON. Eu não me lembro agora o ano, acho que é 2014 ou 2013. De qualquer forma, é uma questão onde você tem que resolver por gráfico. Então, tentem fazer aí. Boa sorte! Então, a resposta seria a letra B, 25 segundos. Eu espero que você tenha conseguido fazer. Se você não conseguiu, não tem problema. É uma questão de fato difícil. É da prova, da EFON, então não é tão simples assim. Mas acompanhe aqui para você ver como é que funciona o raciocínio através do gráfico. Ele quer saber qual deve ser o menor tempo, o tempo mínimo, aliás, para que ele faça esse trajeto de 375 metros, certo? Onde ele pode acelerar, ele pode fazer com essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e desacelerar com 3 metros por segundo ao quadrado. Se você quer que ele faça no tempo mínimo, qual é o raciocínio que você tem que entender? Ele vai acelerar o máximo possível, em algum momento ele vai frear. E freando, ele vai continuar ainda indo para frente, só que perdendo a velocidade. E ele quer que no final desses 375 metros, você chegue no finalzinho parado. Ou seja, ele vai acelerar, 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 frear. E vai parar exatamente no ponto onde ele quer que pare. Ele tem que fazer dessa forma para que o tempo seja o mínimo possível. Entenderam? Então, como a gente deveria pensar aqui? Ele vai ter que aumentar a velocidade até uma velocidade máxima e depois começar a frear e nesse total a distância de 375. Ficaria assim o gráfico. Digamos que a velocidade máxima seja aqui. Eu vou representar por Vmax. Ok? E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai subir. Ele vai subir aqui. Eu vou dizer que ele leva até um tempo T1 para fazer isso. Depois que ele chega aqui na velocidade máxima, ele freia. E ele parou no tempo T2. Então é esse tempo T2 que a gente tem que descobrir, que seria o tempo mínimo, tudo bem? Chamei aqui no caso de T2. O que nós temos que entender aqui? Esse ângulo que tem aqui, eu vou chamar de alfa, e esse aqui eu vou chamar de beta. Esses dois ângulos, eles representam a aceleração do objeto. Lembra que eu falei isso no início do vídeo? Então essa informação nós temos que usar. E qual é a outra informação que nós temos que usar? A área desse gráfico representa a distância percorrida. Essa informação também nós iremos usar. Então vamos separar em duas etapas. Primeiro eu vou fazer a parte da tangente, que representa a aceleração. Então ficaria assim, ó, a tangente desse ângulo aqui, tangente de alfa, é o cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto vale velocidade máxima. Eu só vou botar V, tá? Para não ficar escrevendo Vmax, Vmax. É só V. V sobre T1. Que no caso é T1 menos 0, T1. E a tangente, isso aqui tem que valer quanto? Isso tem que valer 2. Ok. E o outro aqui, ó, tangente de beta, no caso também é esse cateto oposto, V. Quanto que vale esse lado aqui? Esse lado vale T2 menos T1. Ó, T2 menos T1. É esse lado aqui. Então vai ficar o quê? T2 menos T1. E isso tem que ser igual a 3. Tá, aqui tem um detalhe já. Talvez aí você em casa possa se perguntar, não deveria ser menos 3 porque está desacelerando? Sim e não ao mesmo tempo. Sim, porque de fato está desacelerando. Essa tangente aqui está no segundo quadrante, então é negativa. Se você usa o livro, ele te explica isso, é menos. Mas a ideia é que é o seguinte, esse ângulo aqui, eu não estou trazendo a visão de cinemática, eu estou fazendo uma conta geométrica. Ou seja, de fato eu estou pegando esse lado aqui que é positivo, sobre esse lado aqui que é positivo. Aliás, não é nem isso. De fato eu estou pegando um lado sobre o outro lado. Ou seja, é uma visão geométrica. Não tem nada a ver com sinal de menos e mais. Entenderam? Porque não faz sentido menos 2 metros. Entenderam a noção aqui? No caso é esse lado sobre esse lado. Sem sinal de mais ou menos.
Vamos agora ir para outra parte, que seria o quê? A área. Vamos calcular a área. Você tem que essa área aqui, ó, esse triângulo, mais esse triângulo, A1 mais A2 tem que dar quanto? 375. Então a gente vai fazer aqui, ó. Quanto é que vale a área 1? A altura vezes base dividido por 2. Então A1 mais A2 tem que ser igual a 375. A1 vale quanto? V vezes T1 sobre 2. Mais, e A2? V vezes T2 menos T1 sobre 2 igual a 375. Dá pra ver aí? Beleza. Acho que eu vou até trocar de cor, vou usar essa aqui. Qual a ideia aqui, ó? Perceba bem que eu vou substituir esse T1 e esse T2 menos T1 usando essas relações que eu destaquei aqui. Portanto, como é que ficaria? Ó? Tá vendo essa relação aqui? Ó? Essa relação que está aqui, eu vou trocar esses dois de lado. Aí ficaria o quê? T1 é igual a V sobre 2. Tá vendo essa relação aqui? Eu vou trocar esses dois aqui, ó, e vai ficar o quê? T2 menos T1 é igual a V sobre 3. Por que eu fiz essa relação? Isso aqui vai entrar no lugar desse T1. E esse V sobre 3 vai entrar no lugar desse T2 menos T1. Pegou a ideia? Eu estou substituindo essas incógnitas. Então ficaria como? Eu vou usar esse piloto aqui agora. V vezes V. Aliás, já tinha um 2 aqui, né? E aqui vai entrar V sobre 2. Mais V sobre 2 dessa fórmula aqui, ó. Olha quem vai ser substituído. V sobre 3. Igual a 375. Beleza? Continua a conta aqui. Aqui vai ficar o quê? V ao quadrado sobre 4. E aqui vai ficar V ao quadrado sobre 6. Tá, a ideia é que é fazer MMC, depois jogar para o outro lado. Essa parte matemática você pode fazer em casa. Aqui eu vou adiantar porque o quadro é encurtado. Então ficaria como? Vamos multiplicar todo mundo por 24. Aqui 24 dividido por 4 vai dar 6 V2. 24 dividido por 6, 4 V2. E aqui vai ficar 24 vezes 375. Soma esse com esse aqui, ó, vai dar 10. Então vai ficar o quê? 10 V2. Pega esse 10 e passa para cá dividindo. Aí daria o que no caso? Se você fizer essa conta toda aqui, no final vai ficar 900. V2 é igual... V ao quadrado, aliás, não estou falando V2. V ao quadrado é igual a 900. Portanto, V vale quanto? 30 metros por segundo. Essa aqui é a resposta final? Não, essa não é a resposta final. Ele quer saber o tempo mínimo, que seria o T2. O que você pode fazer agora? Pega esse 30 e joga aqui, ó. Aqui vai ficar 30 sobre T1 é igual a T2. Vou até apagar aqui, ó. Tá aparecendo aí? Acho que tá, né? 30 sobre T1. Só que aqui o 2 vai vir para cá e aqui vai ficar T1. Então quanto que vai valer T1? T1 é igual a 15. E o que você faz? Pega esse 15 e bota aqui, ó. E o V também vale quanto? 30. Então substitui tudo aqui, ó. Vai ficar como? Vai ficar 30 é igual a 3 sobre T2 menos 15. Só substituir, beleza? Esse com esse pode simplificar. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 1. Aí esse vem para cá, vai ficar o quê? 10 é igual a T2 menos 15. Passa esse aqui para cá. T2 é igual a 25 segundos. Essa é a resposta final. O tempo mínimo é de 25. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido como é bom você usar o gráfico. A parte mais difícil aqui é você perceber, quando é que eu devo usar o gráfico? Bem, isso você só vai saber responder com a prática. Arriscando, será que dá para usar o gráfico aqui? Vou tentar.
Eu já tentei várias vezes em várias questões e foi perda de tempo. Às vezes era melhor fazer por álgebra mesmo, mas quando você descobre que dá para fazer por gráfico e sai de uma forma bem melhor, isso te faz sentir bem, sabe? É uma coisa bem satisfatória. Então, tenta praticar isso nos exercícios de cinemática. Perceba que isso é cobrado também em prova. Então a ideia é essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, curta aí, dá aquela força no canal e até a próxima. Valeu!